Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Mateus capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Irmão Édito, o irmão pode me ajudar? Pode, por favor? Obrigado. Eu quero pensar com os irmãos sobre o primeiro presente. O primeiro presente. Me senti inspirado essa semana por um vídeo que recebi sobre esse tema. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre isso. O primeiro presente. Evangelho de Mateus, capítulo 2, 9 a 11. Você achou? Fica de pé. Vamos ler a palavra do Senhor? São 3 versículos apenas, vamos fazer de forma alternada. Ao último versículo, 11, nós vamos ler todos juntos, tá bom? E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegado, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Verso 10. Todos juntos. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. A Nova Versão Internacional traz assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, Teu servo conforme a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Você pode assentar. Bom, meus irmãos, o inimigo de nossas almas obrigado, irmão Edson. O inimigo de nossas almas, ele trabalhou muito para que o nascimento de Jesus não ocorresse. Ele tentou de muitas formas atrapalhar o nascimento do Filho de Deus, a encarnação do Deus vivo, a vinda do Salvador a este mundo. Nós olhamos a história que a Bíblia conta, né, e nós vamos ver ali Herodes tentando matar o menino, vemos ele tendo que nascer numa estrebaria, né, ter que usar uma manjedoura de berço, porque não havia lugar para ele. Lemos sobre a viagem que Maria teve que fazer com José, né, estando já prestes a ganhar o bebê. Vemos, meus irmãos, inúmeras formas, mais tarde, a matança dos bebês, que eles tiveram que fugir para o Egito, né, com o bebê Jesus. Tantas vezes o inimigo tentou impedir, né, que o Salvador viesse. Nesses últimos dias, estão tentando impedir que a gente celebre o Natal de Jesus. Nós vamos celebrar o Natal de Jesus, sim. Por isso, fiz questão de, nesse primeiro domingo de dezembro, darmos abertura às nossas celebrações. Juntamente com a Páscoa cristã, uma das festas mais importantes para nós da cristandade, né? O Natal e a Páscoa. Não a Páscoa judia, mas a Páscoa cristã. São as duas festas mais importantes, as duas celebrações mais importantes para nós que cremos que temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O texto acima que nós lemos, ele fala sobre providência de Deus. O cuidado, o carinho, o amor de Deus com a minha vida e com a sua vida, em saber que nós estávamos perdidos, então Ele providenciar o Salvador, que é Cristo Senhor. Jesus
Mexiá ou Cristo, Messias também, que quer dizer Cristo e Messiá, quer dizer, é o ungido de Deus, o Salvador, aquele que havia de vir, o prometido do Senhor, né? E nós entendemos que Deus, pelo seu amor, veio em nosso meio. É isso que a Bíblia diz quando diz, ele tomou a forma de servo, né? Veio até nós. Deus providenciou, meus irmãos, o anúncio do nascimento de Jesus. O anúncio, ele providenciou a promessa, ele prometeu que Jesus viria lá aos profetas na antiguidade, né? Até a concretização, Deus foi dando sinais de que o Messias viria a esta terra. Ele providenciou o milagre do nascimento do Salvador, que veio por meio de uma virgem, né? Ele também providenciou a família, o local ideal para que Jesus viesse. Ele usou os anjos para anunciar quando Jesus já havia nascido. Ele fala ali para os pastores, os anjos aparecem para os pastores vão e encontram Jesus ainda lá na estrebaria, recém-nascido. Meus irmãos, cerca de 1 ano mais ou menos depois, Deus então também leva os magos do Oriente, e eles vão por meio de uma estrela que Deus providenciou para que eles chegassem. O texto vai dizer que já encontraram o menino em casa, não mais na estrebaria, mas em casa, decorrido o tempo, né? Então os magos, que na realidade são chamados magos porque eram astrônomos, né? Eles estudavam os astros, né? E quando viram aquela estrela e olhando as profecias, eles entenderam que aquela estrela mostrava, anunciava que o Messias havia vindo. O texto que nós lemos é justamente quando esses magos chegam na cidade ali em Jerusalém. Herodes ali os cerca e eles dizem, olha, nós viemos procurar o Rei dos Reis, o Messias. Herodes, que queria ser o único rei, né, fica irritado com isso e ele disfarça e diz assim, olha, chamou os profetas, aonde havia de nascer, né, o Messias. Eles disseram, em Belém, né? E ele disse assim, olha, vocês vão e se encontrarem me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Nada, meus irmãos, ele queria era matar o rei, né, para que ele só pudesse ser rei. Herodes pensava que o reinado de Jesus seria um reinado neste mundo, quanto muitos ainda pensavam isso, né? E Deus então revela depois aos magos que venham por outro lugar, e deixaram Herodes a ver navios. Por isso, com raiva, Herodes manda matar todas as crianças, os meninos de 2 anos para baixo. Veja, meus irmãos, a ação do inimigo em tudo isso, né? Deus sempre providenciando todas as coisas, e o inimigo tentando atrapalhar, mas ele já está derrotado. Quando eu penso, meus irmãos, então nos magos do Oriente chegando ali, né, diante do menino Jesus e apresentando a ele presentes, porque eles foram para adorar o menino, o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. O significado desses primeiros presentes, meus irmãos, que eles receberam, que eles entregaram a Jesus. E eu queria descrever para os irmãos o significado de cada um. Quais foram os presentes que eles levaram, meus irmãos? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. A Bíblia, meus irmãos, apresenta Jesus como o Rei dos Reis, o sumo sacerdote e o profeta maior de todos os tempos. É assim que nós vemos Jesus na Bíblia: Rei, sumo sacerdote e profeta. Quando a gente pensa no ouro, a gente pensa, meus irmãos, que o ouro é para o Rei Jesus. O ouro que eles levaram foi o ouro para o Rei Jesus. A preciosidade do ouro e o seu simbolismo.
Os reinados de então, eles eram poderosos de acordo com o peso de ouro que eles possuíam. Naquela época, os reinados eles eram sustentados pelo ouro, as pedras preciosas também, as outras riquezas, mas o ouro, por ser maleável, por poder fazer as joias, por poder derreter, pela pureza, sempre foi, meus irmãos, algo de suma importância no reinado, na vida dos reis e dos poderosos. Os magos reconheceram que eles estavam indo a encontrar-se com o Rei dos Reis e levaram ouro para presenteá-lo. Eles foram um dos primeiros a se prostrarem diante do rei. Aquele rei, o único rei, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que ele é o Senhor. Filipenses 2,10, o apóstolo Paulo vai dizer, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará ante ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Romanos 14:11, Paulo também escreve, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus como Senhor. Queridos, Jesus, o Rei dos Reis. Os magos foram encontrar-se com o Rei dos Reis e levaram ouro para eles. O ouro, ele é purificado no fogo. O ouro, as impurezas do ouro são tiradas por meio do fogo, aonde o ouro derrete, escorre e ele cai no lugar próprio e as impurezas ficam ali na mão, naquele lugar separado e depois são destacadas. Aquele ouro puro ali é da onde se faz as joias, é aquele ali onde está todo o valor. Cristo, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus veio a este mundo e precisa ser reconhecido como o Rei das nossas vidas. Existe um trono no seu coração e esse trono precisa pertencer somente a Jesus. Do trono do meu coração não pode pertencer ao marido, à esposa, ao filho, não pode pertencer ao trabalho, ao dinheiro, às riquezas. O trono do meu coração não pode pertencer ao meu ego, às minhas questões, ao meu modo de ver a vida. O trono do meu coração precisa pertencer somente ao Rei dos Reis, e esse Rei é Jesus. Amém? Ouro para o rei, incenso para o sacerdote, o sumo sacerdote Jesus Cristo. O incenso, meus irmãos, ele era utilizado pelos sacerdotes do templo. Se nós olharmos tanto no Antigo Testamento ali, no momento do Êxodo, quando ali faz-se o tabernáculo, quanto mais tarde já no livro de Reis e Crônicas, quando vemos que Salomão, ele constrói o templo e a adoração que antes era no tabernáculo passa para dentro do templo, e o tabernáculo é uma luz do que seria o templo, e o templo uma luz do que seríamos nós, o templo do Espírito Santo. Nós vemos na prática da adoração o sumo sacerdote entrar levando o incenso. Se você imaginar a figura da Arca da Aliança, a Arca da Aliança, ela tinha uma tampa. A tampa da Arca da Aliança é o que se chama de propiciatório. A tampa, ela tinha 4 chifres, um chifre em cada ponta, e 2 querubins virados um para o outro. As asas dos querubins, elas ficavam de ponta para frente, quase se encostavam, mas não se tocavam. E ela ficava numa altura em que as asas ficavam acima da cabeça do sacerdote. Ele se aproximava da arca com ali o sangue do cordeiro derramado lá fora. E ali ele vinha com o sangue e aspergia nos 4 pontas da arca. Os querubins, as asas ficavam acima da cabeça dele, ele não olhava para cima, porque acima dos querubins está o trono de quem? De Deus.
Então era a visão de que você vê na Bíblia quando fala acima dos querubins, o Senhor está acima dos querubins, é o Senhor acima da tampa da arca, recebendo aquele momento ali de adoração. E nesse momento o sacerdote ele levava o incenso, e o incenso queimado, ele enchia aquele ambiente, né, do cheiro, do odor daquele incenso, e a fumaça subia para cima dos querubins, aonde estava quem? Deus. Era a visão judaica de adoração. Então, quando nós oramos, que o Senhor atenda as nossas orações, que elas cheguem diante do Senhor como cheiro suave, é porque o incenso, ele tem a ver com a questão das orações, que sobem em direção a Deus. Esse é o simbolismo. Então, queridos, ali, quando o mago leva incenso para entregar a Jesus, ele está reconhecendo que ele está se prostrando diante do sumo sacerdote, que é aquele que apresenta o povo diante de Deus. O rei governa o povo e o sumo sacerdote apresenta a vida espiritual do povo diante de Deus. Salmo 141, verso 2 diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como um sacrifício da tarde ao Senhor. Salmo 141, verso 2. O sumo sacerdote acendia o incenso quando fazia as orações, e a fumaça subindo levava as orações diante do Senhor. Aceita, Senhor Jesus, as nossas orações, que ela suba ao Senhor como cheiro suave ante a tua presença. É isso que quer dizer quando nós oramos assim. Sacerdote é aquele que apresenta o povo a Deus. Jesus é o sumo sacerdote, que apresenta a minha vida e a sua vida diante de Deus. Nós de nós mesmos não podemos, por causa dos nossos pecados, nos apresentarmos diante do Senhor. Mas Jesus, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele nos toma pela mão, por causa do seu sacrifício, por causa do seu sangue derramado na cruz. Quando nós cremos nele, quando nós arrependemos dos nossos pecados, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e ele nos toma pelas mãos e nos apresenta diante do Senhor. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus e intercede por nós. É a Bíblia que diz isso. Jesus está à destra de Deus e intercede a Deus por nós. É Jesus que nos apresenta diante de Deus. Através da morte dele, do sangue dele derramado, ele comprou as nossas vidas e nos apresenta diante de Deus. Jesus, o sumo sacerdote. Quando o mago esteve ali e se prostrou e levou o incenso como presente para Jesus, ele estava reconhecendo que já ali estava o sumo sacerdote, o Salvador, que apresenta o povo a Deus. E por último, meus irmãos, qual é o próximo presente? Quem está acompanhando? Mirra. Mirra. A mirra, meus irmãos, é um óleo natural da planta, uma árvore que tem o mesmo nome, mirra. É cheiroso, tem um aroma, um perfume, a mirra. É caríssimo, a mirra é cara demais. Principalmente naquela época, era uma especiaria usada para várias coisas. A mirra muitas vezes era usada para ungir reis, era um dos óleos usado para ungir reis. A mirra era usada muitas vezes para ungir e cuidar de leprosos, pessoas que estavam doentes, de problemas de pele. A mirra era usada como um hidratante natural naquela região tão seca, né? Tão seca daquela região ali do Oriente. Era um hidratante que não deixava a pele ressecar, né? A pele. Era usado para ungir os cabelos. A mirra também era caríssima. A mirra.
Pessoas que fossem consagradas ao Senhor, era derramadas sobre ela a mirra, né? Esse óleo. E o perfume da mirra era forte, que inumbria todo o ambiente. A mirra também era usada, meus irmãos, agora de uma maneira muito especial, para presentear autoridades. Se alguém queria dar um presente muito significativo, reconhecia a importância de alguém, se levasse um frasco de mirra, meus irmãos, era uma grande honra. Mago do Oriente, um dos magos do Oriente, que nós não sabemos se foram 3, a Bíblia fala dos magos, 3 foram os presentes, e a gente acha que cada um levou um, né? Mas aquele mago que levou a mirra e apresentou, ele estava se colocando diante do profeta Jesus. O profeta Jesus. Era o profeta que pegava a mirra e ungia reis. Ungia sacerdotes, era o profeta que ungia o povo, era o profeta que trazia. Quem é o profeta? Aquele que traz a palavra de Deus ao povo, é aquele que representa Deus no meio do povo. Os irmãos entenderam? O sacerdote apresenta o povo diante de Deus, o profeta apresenta Deus diante do povo. Então, Jesus, o Rei dos Reis, Jesus, o sumo sacerdote, mas Jesus também o profeta que apresenta Deus diante do povo, que tem a palavra de Deus para o povo. Quando ele recebe mirra, como é oferecido mirra para Jesus, é essa visão do mago, eis aí o profeta de Deus que havia de vir. E é muito significativo, meus irmãos, porque para a mirra ser extraída, a árvore precisa sofrer. O tronco da árvore, ele é rasgado. Já viram como é que tira o látex, a borracha, né? A árvore ela é toda cortada, né? O tronco, e ali a mirra é assim também. E ela dá um líquido, ela vem como um líquido amarelo e avermelhado. Você rasga a árvore sofre, você rasga a casca, e aí a mirra escorre, e ali é colhido, ali o sumo, né, o óleo daquela árvore, da onde vem a mirra. Essa resina, né, é recolhida por fissuras abertas na casca da árvore. Tem uma coloração avermelhada, e tem efeitos medicinais também. A mirra também era usada como efeitos medicinais, falamos até mesmo para leprosos, pessoas que tinham doenças de pele, né? Queridos, e aí eu olho o Salvador recebendo mirra, o profeta de Deus recebendo mirra, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para ungir, para consagrar, aquele que tem a palavra de Deus e que ele mesmo é a palavra de Deus, que coloca diante do Senhor, apresenta diante do Senhor. Esse é o profeta Jesus. Queridos, também vemos na mirra o simbolismo do sangue de Jesus, que nos purifica do que? Da nossa doença. Qual é a nossa maior doença? O pecado. É o pecado. É o sangue de Jesus que derramado nos purifica de todo o pecado. Jesus, Rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote e profeta. Então, meus irmãos, qual foi o primeiro presente? Qual foi o primeiro presente? Não, meus irmãos. O primeiro presente foi Jesus. O primeiro presente foi Jesus. Jesus foi o primeiro presente. Ele veio ao mundo presenteado a nós por Deus para a nossa salvação. O primeiro e mais precioso de todos os presentes é o próprio Jesus. É o Filho de Deus. É o Deus encarnado que veio, se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Ele montou o seu tabernáculo no nosso meio.
Interessante que no Antigo Testamento, os tabernáculos ali no Êxodo, o povo quando andava no deserto, o tabernáculo da adoração era colocado no centro. E todas as outras tendas, que também são tabernáculos, todas as outras tendas eram armadas ao redor do tabernáculo do Senhor. O texto, quando diz que ele veio ao mundo, se fez carne e habitou entre nós, a palavra grega para habitar é tabernacular. Ele monta o seu tabernáculo no nosso meio e nós estamos ao seu redor. O primeiro presente é Jesus. No Natal, o primeiro presente é o próprio Jesus, que veio de Deus para nós, para a nossa salvação. Jesus foi um presente que Deus nos entregou para a nossa salvação. Um presente que não merecemos. Um presente que não merecíamos, mas que pela graça de Deus recebemos por meio da fé nele. Natal, queridos, é o nascimento do nosso presente. É o nascimento do nosso Rei dos Reis. É o nascimento do nosso sumo sacerdote, daquele que nos apresenta diante de Deus. É o nascimento do nosso profeta, daquele que traz a palavra do Senhor, e Ele mesmo é a palavra de Deus para nós. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos celebrar o Natal? Sim. Se vai ser dentro de casa, se vai ser sentado, se vai ser pela internet, mas nós vamos celebrar o Natal, sim. Porque Natal não é cumilância. Natal não é troca de presente. Natal não é Papai Noel. Natal é nós adorarmos a Deus agradecendo pelo nascimento do seu Filho, vindo ao mundo para nos salvar. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus nos dê um Natal ímpar. Já vai ser um pouco diferente, por causa das situações, mas será um Natal espiritual, um Natal de celebração, de gratidão a Deus pelo presente que Ele nos dá. Reconhecemos, Jesus é o nosso Rei. Reconhecemos, Jesus é o nosso sumo sacerdote que nos apresenta diante de Deus. Reconhecemos, Jesus é o nosso profeta que nos deu a palavra de Deus para nós e que Ele mesmo é o Logos de Deus, a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Que Natal você está preparando na sua casa? Você já recebeu o primeiro presente no seu coração? Porque Jesus é o primeiro presente. O desejo do nosso coração é que nesse momento Jesus seja Rei, sumo sacerdote e profeta na sua vida. Que haja um trono no seu coração em que Jesus habite, que esse trono seja só dele. Que todo instante você se chegue diante de Jesus e Ele te apresente diante de Deus. As suas orações subam ao Senhor em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que pedides em meu nome, crendo, recebereis. Então nós chegamos diante de Deus através do nosso sumo sacerdote Jesus. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado por mim e por você. Que Jesus, nosso profeta, que nos deu a palavra de Deus e que prega a palavra do Senhor no nosso coração todos os dias. Jesus, o primeiro presente. Que nesse Natal, mais do que nunca, a sua família se reúna e celebre um Natal espiritual. Pode ter uma mesa bonita, muito cheia ou com pouca coisa. Pode ter presente caro ou presente mais barato, não tem problema. Mas o que não pode faltar é o culto de celebração a Deus pela vida do Salvador. Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor.
com os nossos joelhos, corações quebrantados e dobrados diante a Tua face, porque nós reconhecemos que o Senhor nos deu o primeiro presente, e o primeiro presente é Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tudo que temos e tudo que somos, nós sabemos que vem das Tuas mãos. Nós te agradecemos por tão grande salvação, quando antes andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas o Senhor nos arrebanhou para si mesmo, através do sumo pastor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que cuida de nós, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos resgatou das trevas, aquele com que vai voltar para nos buscar, e com Ele habitaremos por toda a eternidade. Pai, muito obrigado. Senhor, se nesse momento alguém ainda não tinha entregue verdadeiramente o seu coração a Jesus, possa fazê-lo, Senhor. Se nesse momento alguém, ouvindo a Tua palavra, se sentiu tocado pelo Teu Santo Espírito e verdadeiramente reconheceu que Jesus é o verdadeiro Natal, que esse ano seja um ano especial, Pai, para essa vida, que haja salvação nesta vida, transformação, restauração, que só Jesus Cristo pode dar e fazer. Muito obrigado, Senhor. E nós declaramos, ó Pai, que não importa o que as autoridades desse mundo naturais possam falar, nós celebraremos o Senhor, que nos deu o primeiro presente, o nosso Salvador. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, para todos sempre. Abençoa, Pai, cada lar que se reunir para cultuar ao Senhor. Abençoa cada família. Abençoa, Pai. Senhor, que mesmo que os shoppings fiquem vazios, mas que os nossos corações estejam cheios, que a nossa casa esteja reunida, adorando ao Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.